Não era o caso, então, curiosamente, tem um monte de pessoa que me julga sem me conhecer e fala um monte de bobagem. Nós temos no nosso mundo muitos juízes e que arbitram. Aliás, o Brasil de hoje vale a pena, não é? A justiça, não existe justiça, ao contrário, ela é absolutamente determinada pelos interesses dos detentores do poder da vez, não é? E fala um monte de bobagem. Eu sou uma pessoa, realmente, eu sou um socialista, tenho muito orgulho de dizer isso. Toda a vida eu fui socialista, tento não ser contraditório nas minhas posturas. Acredito, portanto, a partir desta determinação política, que o teatro, além de emocionar as pessoas, ele precisa levar as pessoas também a uma reflexão. Entretanto, nos processos, curadorias de que eu eventualmente participo, eu sempre penso em histórias temáticas ou de temas característicos para a seleção de um conjunto de espetáculos ou de obras para aquele momento histórico. Eu não sou sectário, eu não escolho uma obra eventualmente por ela ser de esquerda ou não ser de esquerda, mas eu busco escolher uma obra se existe o processo de seleção, eleição de uma temática, aquela obra que possa conversar de uma maneira mais significativa e plural com quem assiste. Então, se eu estou em um festival, eu penso que é preciso selecionar uma obra do mais experimental ao mais radical espetáculo. Não se pode escolher, porque eu não acredito no teatro que é um rebanho, e nem que artistas façam parte de um rebanho. É preciso escolher a diversidade, a pluralidade para que se possa discutir. Daí vem o viés pedagógico com relação a um evento, seja uma mostra, um festival, um processo de leituras dramáticas, não importa qual seja o evento. Aí eu penso que a junção de um grupo de obras em um evento característico, tendo em vista um público ou uma tradição, quando é um festival que existe há muito tempo, ele deva apresentar a possibilidade que existem múltiplas formas de ser e estar no mundo. Eu jamais escolhi especificamente obras épicas, dialéticas, ou seja, uma obra que tivesse um caráter nitidamente de esquerda e que se assumisse na condição de esquerda. Aliás, eu aprendi com grandes mestres, por exemplo, Willy Krugli, que fundou com outro companheiro o Teatro Vento Forte, que desde a década de 1970, esse grupo foi fundado em 72, mas está na década de 70, desde o finalzinho da década de 70, ele diz: não existe teatro infantil ou teatro adulto, existe bom teatro. Isso. Parafraseando grandes pedagogos, diretores e encenadores do teatro que sempre defenderam esta proposição. Então, você pode ter uma obra épica que seja esplendorosa, mas pode ter uma outra que não seja. Pode-se ter uma obra do mais puro e abstrato experimentalismo que seja determinante e fundamental, e outra nessa mesma proposição que não seja. Então não se trata, em princípio, para mim, a despeito de eu preferir as obras épicas, mas quando eu participo como um sujeito que delibera, que tem essa possibilidade de seleção, é sempre a partir daquilo que um conjunto possa propiciar e propor para os fazedores de teatro. Isso é importante, não existe uma possibilidade única. Para um público que acompanhe, seja ele em processo de especialização, de estudantes, digamos, na área de artes, ou um público leigo que vai assistir, que goste da linguagem teatral. E esse processo, para mim, me parece determinante e fundamental. Então, é preciso descortinar também em arte imensos painéis, imensas possibilidades de ser
e estar no mundo sem julgamentos a priorísticos. E eu aprendi com grandes mestres, que essa foi minha sorte, né? Eu convivi com grandes mestres na minha vida. E eu não vou falar pelos nomes, que eu vou me emocionar mesmo, né? Mas eu aprendi que esta é uma outra determinação também. Mas é isso que faz o grande artista, é isso que faz o grande pesquisador teatral, entendeu? É saber reconhecer no outro, é ter a generosidade de se abrir, de trocar, de conhecer, de aprender, de errar. E eu acho que isso, você nos passa muito isso, Alexandre. Eu penso que não se deve ficar perdendo tempo em julgar o outro, porque a gente aprende uma pessoa, um cão, ditado popular, um cão que fica olhando muito o rabo do outro, acaba de esquecer até que ele tem um rabo. Ou ele faz isso para que o rabo dele não venha em pauta. Mas eu tive essa sorte de estar com grandes mestres. E isto, eu tenho aquilo que se chama alteridade. Eu tenho plena consciência de que eu existo porque eu me relaciono com o outro. Eu não fico me olhando no espelho. E, aliás, eu também tenho Facebook. Todas as fotos que estão no Facebook, eu não postei nenhuma. São postadas por outras pessoas, porque eu não acredito nisso, na condição de autopromoção. Faça quem quiser, mas eu não fico julgando quem, né? São estares, são modos singulares de ser e estar na vida. Agora, eu talvez, não sei se eu fugi da questão, mas é preciso contemplar, portanto, a singularidade em pluralidade. É essa conjunção entre o que é singular, plural, que vai criar aquilo que o Bakhtin chama de polifonia, e entender que o mundo é constituído harmonia na diversidade a partir de múltiplas vozes. Nós podemos cantar uma mesma música usando várias vozes, né? Nós podemos cantar de modo desafinado, né, Dirce? Se você disser que eu desafino, amor. Aliás, é uma grande elegia a esta apologia, a esta determinação de que não precisamos ser e estar de modo subserviente a ninguém, não precisamos repetir aquilo que as pessoas dizem que é o certo sem termos a certeza disso, não precisamos prestar tributos que não acreditemos a absolutamente ninguém. Temos de acreditar, assim como nós somos contraditórios, toda e qualquer pessoa é contraditória também. Se nós não estudamos advocacia e não somos juízes, nós não temos de ficar julgando ninguém. Tem sim, de ter apreensão crítica, que é fundamental. Claro. Muitas vezes, nós até já fomos assistir coisas, né, Alice? É assim, trata-se de uma coisa que eu não faria nunca daquele modo, mas é preciso até assistir, seja espetáculo, teatral ou filme, não importa o que seja, para não fazer igual. Então, isso não se deve rechaçar alguma coisa que não se viu, porque um grupo do qual a gente faça parte disse que não é bom. Nós precisamos assumir as coisas também por nós mesmos e aprende-se muito, tanto por exemplo, bem como por oposição, por contraposição. Então, isto é determinante. E essas vozes que o Alexandre Marques está falando, isso a gente tem visto de norte a sul do país, né? Há grupos espetaculares no Rio Grande do Sul, na Amazônia, no Acre, em Pernambuco, em Minas, em Paraná. E é isso que é importante do trabalho do ator criador registrar no teatro brasileiro. Esses olhares, essas propostas, esse ser social no teatro, que no teatro brasileiro está muito bem concretizado, né, Alexandre? Olha, o Edson tem uma coisa assim que é muito importante. Talvez a figura, para mim, mais importante do teatro de todos os tempos chama-se Bertolt Brecht. Toda vez que vou a ele, eu não sou o mesmo. E eu já o leio de modo adulto há mais de 30 anos. Não sou ortodoxo, não fico repetindo aquilo que ele diz, mesmo porque ele tinha um pressuposto segundo o qual
para que seu teatro tivesse uma importância no futuro, era preciso negá-lo, porque ele lutou contra duas coisas determinantes, o capitalismo e o nazismo. E ele acreditava que talvez essas coisas pudessem não existir no futuro. E elas existem. Portanto, ele é mais atual do que nunca. Não, eu achei que o nazismo e o fascismo era uma coisa do século XX, né? Não é. Então tem um grande historiador, grande no sentido de ele... Tem grandes historiadores, mas tem um, para entender o século XX, que se chama Eric Hobsbawm. Ele faleceu com 94, 95 anos de idade, não faz tanto tempo, e ele viveu todo o século XX, basicamente, nascido em 1918, né? E a história é isso, ela é ciclotímica, ela vai se repetindo nunca do mesmo modo. E hoje nós vivemos uma onda de barbárie, de nazifascismos muito intensos, porque não está em um âmbito só, né? E aproveita e fala pra gente do Brecht, porque poemas, ele também tem uns poemas belíssimos, né? Então, mas é uma coisa que eu ia chegar lá agora, era assim, existem diferentes possibilidades do trânsito, do trabalho, eu sou muito disciplinado no que diz respeito a temas para os quais me convidam. Então, o nosso tema é ator-criador, atriz-criadora. Eu não gosto exclusivamente do masculino. Aliás, eu tenho mudado permanentemente o masculino na minha linguagem, a preponderância do masculino. O Bertolt Brecht, ele começa em 1918, naquilo que se chamou Freie Volksbühne, palco ou cena livre de Berlim, que é um movimento de contraposição à censura do Estado. Portanto, é um teatro que tinha um chão histórico, era um teatro épico, que buscava uma nova forma, ou seja, um novo modo de apresentar conteúdos, mas não encerrados, engessados pela forma do drama. Isso foi um trabalho de vida inteira que ele desenvolveu, tanto na criação de peças, quanto de poemas, quanto na ensaística. E ele, como diretor, depois de um longo processo persecutório, que ele vai por vários países, ele fica fora mais de 10 anos, pulando de um país por outro, por ameaças de perseguição, ele volta para a Alemanha Oriental e lá ele funda o Berlin Ensemble, que é um coletivo que vai se dedicar à criação de espetáculos épicos. Então, épico no sentido de a temática ter um chão histórico concreto, determinado, não ficar circunstanciado e determinado pelas subjetividades da vida particularizada e tendo como protagonista a burguesia, mas escolhendo assuntos, fundamentalmente colocando aquilo que é a chave determinante para o Brecht, que é a questão da luta de classes, que vai exigir ou que exigiu, portanto, uma nova forma, uma nova estrutura. E é isso que foi buscado durante todo o tempo em que ele viveu. Quando ele funda o Berlin Ensemble, é o seguinte, tem muita gente que é bastante preguiçosa, que não lê, que fica repetindo aquilo que supostamente pessoas com muito conhecimento disseram. Tem uma tendência muito perversa também entre nós, ficar muito repetindo o que alguém disse, supostamente. Isso chama-se confiabilidade. E tem alguns historiadores, aliás, desde Sócrates instituiu a suspicácia. Suspicácia é um método de desconfiar de tudo aquilo que nos é apresentado como sendo uma verdade absoluta. Bem, então, quando ele dirigia os espetáculos no Berlin Ensemble, o espetáculo se caracterizava, tinha uma partitura fechada quando pronto, mas o processo de muito enriquecedor, o ator criador, a atriz criadora, era uma ampla assembleia de criação para a montagem do espetáculo. Então, ele defendia a tese, assim, a Disse Tomás está aqui, ela não concorda com uma proposta de encenação, então defenda o seu ponto de vista. Aí pode até gaguejar, mas tende a apresentar um ponto de vista. E isso não pode ser tipo assim, eu acho. Não, porque é o sujeito, ator-criador, pressupõe trabalhar o conceito de não sujeição do conjunto de criadores de uma obra.
ele, por mais equivocado que esteja, ele refletiu, ele pensou, ele elaborou e vai apresentar uma sugestão que vai ser discutida, porque você tem o princípio da Assembleia, né, para escolher a melhor forma, né, o melhor tratamento. Então isso é determinante. Há um livrinho do Manfred Weckwerth, Manfred Weckwerth, chamado Diálogo sobre a Encenação. É um livro que foi publicado também na década de 1980 e que o Weckwerth foi um assistente do Berlin Ensemble, que foi assistente de direção do Bertolt Brecht. E ele apresenta algumas determinações de como o Bertolt Brecht trabalhava. E a partir desse pressuposto de discussão. Não existe esse pressuposto segundo o qual arte não se discute, beleza não se discute, política não se discute, religião não se discute. Quem não discute é porque não tem argumento. E é muito difícil, precisa estudar bastante, né? Para não cair no âmbito do senso comum, ficar repetindo aquilo que eu ouvi falar. Então, de uma certa forma, a partir da década de 1950, na Alemanha, trazendo uma experiência que começa em 1900 na primeira década do século XX, mas que se origina lá, que se prolifera grandemente no processo de 1905 a 1917, no processo da Revolução Russa, da transformação da Rússia em União Soviética. Voltando um pouquinho antes, na criação das Freibühne. Freibühne é palco livre, cena livre na Alemanha. Voltando desde a origem do teatro, artistas, homens e mulheres do teatro popular, sempre trabalharam a partir de uma perspectiva de criação não circunscrita a um sujeito, mas sempre dividida com um conjunto de sujeitos que se juntam para criar uma cena. A divisão social do trabalho em teatro, ela vai passando por vários momentos históricos e aquilo que o sujeito histórico, o teatro de grupo, luta contra a criação de obra na condição de mercadoria, vai surgir exatamente no século XIX. As funções instituídas, e isso vem desde os gregos, quando supostamente se inventou o teatro. Arino Suassuna é um autor maravilhoso que todo mundo precisa ouvir, né? Tem um conjunto agora de falas e palestras, manifestações. Tem uma delas em que ele diz assim: todo mundo diz que o teatro surgiu na Grécia. Claro que não é verdade. O que surgiu na Grécia, no século V a.C., foi o teatro grego, né? Quanto já se fazia de representação, só que essa documentação não consta em lugar algum. Então nós não precisamos reproduzir os gregos, não precisamos reproduzir os romanos, não precisamos reproduzir os alemães, não precisamos reproduzir os estadunidenses, não precisamos reproduzir os europeus. Existe um teatro brasileiro, sim, bastante significativo. E quando eu falava, agora vendo você, eu esqueci que a Jaca Est é fundado no finalzinho da década de 1970. Nasceu junto com a cooperativa. Pronto! Eu peço perdão a você está aqui à minha face. Geraldo Fernandes, parece que a gente nunca se vê quando está muito perto, precisa se distanciar, me distanciei, mas está vendo? Eu não perpetrei alguma coisa que fosse injusta. Se você vir a minha tese, você vai ver que você aparece o grupo bastante dignizado lá e sendo mencionado. Mas é um problema. Então o Brecht tem isso, né? O que é determinante? E ele adota também alguns dos pressupostos da cultura popular. Em uma casa em que ninguém tem a última palavra, há muita discussão. Quando o teatro é comercial, tem um empresário, tem os detentores do poder, sempre quem tem a última palavra é um determinado sujeito, é um interesse. Mas um processo de atoralidade partilhada, negociada, todos opinam. Mas o que é fundamental, que se começa a ver quando se cria este nome, não é, o nome é novo, mas a prática já é muito antiga, só que ela não figura da totalidade
da documentação ligada ao teatro. Os populares, o povo, aliás, é retirado da história, ele sempre foi retirado da história, e esse nome lê-se em alguns manuais à disposição, que a performance surgiu na década de 1950, quando se sabe que isso é uma prática, é um procedimento que sempre existiu no chamado teatro popular. Porque não tem o dono, né? Não tem um sujeito que faz só isso. Então é muito importante que... O grande problema, Edson, é que não se confere o nome de onde as coisas vêm. Então fica a pecha do gênio que criou, e tem gente que diz que quem criou esse conceito foi esse, aquele ou aquele fulano, né? Enfim, é desconhecendo por completo a história. E é bom que o Alexandre Matos tocou, acho que é dois assuntos que é bom a gente discutir, que é a cultura popular, que aí inclui o teatro de rua, que ele é um dos grandes que nos ajudaram a defender o teatro de rua em São Paulo e no Brasil, e a documentação. Porque o Alexandre Matos também, aquilo que eu falei, ele escreveu os 30 anos, o livro 30 anos da cooperativa, um livro sobre a algazarra teatral, sobre o buraco do oráculo, sobre o andaime, né? E outros que eu acho que eu não conheço, mas que você deve sobre ter. Sobre o Antunes Filho, sobre o SESC e outras aulas também lá do Teatro Teatro Anchieta. Não é bobagem, tudo bobagem. Não é bobagem, porque o aqui, como a gente já falou uma vez nos encontros que a gente tinha com ele na Unesp, o aqui e agora do teatro, né? Ele se restringe a isso. Mas é preciso documentar, né? E eu quero só fazer outra ressalva, eu só sou grande em tamanho. Tenho 1,88 m, tá bem? Mas grande é o colegiado do qual eu faço parte, e eu sempre digo, eu não sou um indivíduo, eu sou um sujeito que pertence a coros. Eu tenho plena consciência. Não aceito, não gosto de liberais e do liberalismo. Eu sou um socialista e tenho plena consciência que eu sou um sujeito coral, sempre ligado ao coro. De vez em quando eu me destaco do coro para dizer alguma coisa, mas eu volto ao coro. Com porta-voz. O individualismo, a individualidade não me interessam. Então, grande é sempre o conjunto de que eu eventualmente faça parte, e não eu, a não ser pela minha altura, né? Se eu vou para Amsterdã, eu não sou tão grande assim, porque lá homens e mulheres são tão altos quanto, né? Mas isso é extremamente importante. Na década passada começou sim esse interesse majoritário, mais determinante, mais significativo sobre teatro de rua. Na minha trajetória acadêmica começou em 2006 e nós fizemos um conjunto de encontros no Instituto de Artes da Unesp. 2011 e 2012. Sempre às segundas-feiras, até veio de antes, e o Edson até veio de antes, uma coisa que foi ganhando. Chegou um momento em que nós chegamos a ter perto de 30 grupos de teatro de rua diferenciados que participavam desse encontro, não todo mês, mas em quantidades mesmo, né, de criadores e produtores. Foi muito importante. Foram publicadas várias revistas, livros, manifestos, documentos, edições em vídeo dessa manifestação, que é extremamente importante e significativa e que abriga pessoas muito especiais e que, lamentavelmente, até hoje não fazem parte de nenhuma das chamadas histórias do teatro brasileiro. Existe um preconceito de classe, sim, contra os artistas populares, não é outra coisa. Mas são espetáculos surpreendentes. Muitos dos coletivos hoje ligados ao sujeito histórico, teatro de grupo, transitam, criam em uma perspectiva rigorosamente popular. A cidade de São Paulo tem perto de 300 coletivos. Esse número talvez tenha caído e venha a cair na medida em que há uma supressão, um extirpamento de inúmeras possibilidades de fomento dos governos constituídos. Na cidade de São Paulo, do PSDB
preciso conferir e dar o nome ao partido que tem perpetrado esses cortes. Então, esse número que foi tão significativo e que se encontrava em toda a cidade de São Paulo, na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, é importante falar assim, nessa imensa periferia que caracteriza a cidade de São Paulo, sim, porque o Brasil é um país periférico. Periferia não é a Zona Leste, periferia é o centro também, né? Porque o Brasil é um país periférico. A Universidade de São Paulo, o Instituto de Artes da Unesp, a Unicamp, eu estou falando essas públicas de arte, são universidades periféricas, não são universidades que estão no centro. É preciso ter sempre essa dimensão política para também não ser mais um a vender gato por lebre. Os artistas populares não fazem parte das panorâmicas ou das histórias do teatro. Então existe hoje um conjunto de publicações muito significativo, historiando, rastreando esta produção, sobretudo na cidade de São Paulo, que não é possível que se fizesse alguma coisa de uma outra natureza. E agora, na pós-graduação, o Alexandre Falcão, ele está no doutoramento, eu estou orientando o Alexandre Falcão, ele vai analisar todos os currículos de escolas de arte pública, universidades públicas do Brasil, para ver como ocorre a inserção do teatro de rua inserido nos planejamentos dos chamados PPPs, Projetos Políticos Pedagógicos. Então, a tendência, eu diria, mundial, e eu tenho assistido muita coisa aqui, lá, acolá, o teatro realmente tem ido para a rua, porque aquilo que se quer falar, que se quer propor, não cabe mais em uma caixa fechada, e a cidade, por exemplo, de São Paulo, passou a ser, ainda é de uma certa forma, uma imensa arena de representação. Sim. E o conceito de ator-criador, de atriz-criadora, na rua ou nos espaços públicos, se potencializa por excelência. Portanto, por quê? Ainda que exista uma certa partitura, uma determinação, se acolhe aquilo que as pessoas dizem, que elas propõem, a cada dia se tem um novo e significativo espetáculo. O Boal criou o conceito de espectador, mas não é ele quem criou esse conceito, ele se apropriou de uma tradição que existe no teatro popular. Para o teatro dele. Exatamente, para o teatro dele. Então, o teatro que é feito nas ruas, ele precisa acolher teatro de rua, não teatro na rua. A gente já discutiu isso. Grande distinção. Então, o teatro de rua, ele existe na condição de acolhedor, de hospedeiro das múltiplas intromissões e sugestões e intervenções que as pessoas apresentam. O grande Luiz Alberto de Abreu, na década de 90, escreveu um texto. O Luiz Alberto de Abreu mora em um lugar chamado Ribeirão Pires, que fica na Grande São Paulo, e é um município constituído pela Billings e Mata Atlântica, é mais de 50% do seu território. Ele escreveu um texto chamado Pum de Micura. Pum de Micura é peido, né? Peido de Micura é o grande representante que tem naquela região, que são os gambazinhos. Então, em um determinado momento, é inesquecível. Tudo é inesquecível quando a coisa é boa. Bom teatro. Não é para essa idade, para aquela, para isso, para aquilo, mas um bom teatro contempla a todas as pessoas sensíveis, sobretudo. Então, não é que o Micura invade as casas dos moradores de Ribeirão Pires, mas somos nós que invadimos a casa do Micura, que era a Mata Atlântica. Então, é preciso começar a pensar desse modo, tanto para quem faz teatro na rua, de rua, na condição de ter uma proposição de
criar uma assembleia, uma arena de discussão em que se leve novos temas a partir de múltiplos olhares, que exista diversidade, porque um espetáculo teatral nunca termina nele mesmo. Ele sempre deixa, e o Bertolt Brecht dizia que nós temos que espantar e dividir o público, chicotá-lo, no sentido da consciência crítica. É preciso sair de um espetáculo de uma maneira muito dilacerada, dilacerante, e refletindo sobre aquela experiência, um espetáculo significativo que nos atravessa, ele promove uma experiência significativa de vida. Lembrando, acabei de assistir sábado Madame Satã, do João das Neves. João das Neves, grande João das Neves. Um grande pensador, um grande fazedor. João das Neves não aparece na história do teatro como devia. E é um grande artista. Ele é um artista extremamente significativo e importante, e toda a vida ele teve consciência de que ele também é um coreuta em imenso cor. Enfim. E Alexandre Matti, quais são as pesquisas futuras, as inquietações, as indagações do Alexandre Matti hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem? Eu vou dizer uma coisa muito eloquente que não é minha. Eu tenho dito isso em vários lugares que eu vou, porque na condição de pesquisador eu me aproprio de pensamentos, de ideias, e vou repetindo porque eu penso que elas podem calar os sujeitos como elas me calaram também. Calar no duplo sentido. O Samuel Beckett, que eu tenho um respeito profundo, logo, eu não sou dogmático, não sou ortodoxo, né? Eu gosto do teatro, que se chama Cabeção, e promove essa coisa inquietante. O Samuel Beckett escreveu coisas fantásticas, ele foi fundamentalmente um autor. Quando eu li isto que eu vou dizer, eu fiquei profundamente tomado. É assim, com relação ao futuro, né, você perguntou para mim, e eu vou responder isso parafraseando o Samuel Beckett. Eu não tenho absolutamente nada a dizer. Entretanto, apenas eu sei como fazer. É isso. Alexandre Matti no trabalho do ator criador, e isso que eu gostaria de deixar registrado, toda essa trajetória dele como professor, pesquisador, diretor, como curador, como provocador do teatro. E eu acho que eu resumo isso, esse amor e essa generosidade que ele tem para o teatro. E é isso que ele falou agora. Você não é porque você leu um pouquinho de livros, fez um curso que você sabe tudo. Não. Você pode compartilhar, mas você ainda tem muito mais a aprender e a trocar. E aí é isso que ele fala aqui, né? Como professor, eu gosto muito dessa troca. E a troca sempre é dos dois lados, é ambígua. Então você aprende... Troca-troca. Troca-troca, um troca-troca teatral. É isso. Alexandre Matti no trabalho do ator criador. Obrigado.